vamos começar o nosso estudo hoje, nessa tarde. A gente vai falar um pouquinho do livro de Gênesis. E depois nós vamos falar sobre um assunto também muito importante aí, que nós vamos tratar aí um pouquinho de temperamento, né? Você quer descobrir qual é o seu temperamento? Vamos agradecer a Deus? Que Deus possa nos abençoar, né? Que Deus possa nos fortalecer aqui e possamos ser abençoados nessa tarde, amém? Vamos agradecer a Deus? Aí na tua casa mesmo, fecha um pouquinho os teus olhos, nós vamos falar um pouquinho com Deus, pedir para Deus nos abençoar. Só acertar aqui. Vamos agradecer então a Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por essa tarde, te agradecemos por cada vida, por cada família, agradecemos a Deus pela tua presença, oramos, ó Deus, nessa tarde pela vida, Deus, do irmão da Betânia, Senhor, que está, Deus, hoje os médicos vão tirar, Deus, os aparelhos, vão desligar os aparelhos para que ele possa voltar, Deus, a respirar normalmente. E nós cremos no milagre do Senhor, nós cremos na recuperação do teu filho, nós cremos que o Senhor tem algo grandioso para fazer na vida do teu filho, e eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a casa, sobre o lar, sobre a família, e que a bênção do Senhor acompanhe a vida de cada um, Deus, que ainda necessitam, Deus, você que tem um parente, você que precisa, né? Ontem nós ouvimos também, Senhor Jesus, ficamos sabendo que uma das avós, né, do Rafael, do filho da Edma também, Deus, a avó está, Deus, também hospitalizada. Oramos para que ela seja alcançada nesse momento, oramos para que ela seja, Deus, abençoada pelas tuas mãos. E desde já, Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor, nós pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor venha sobre a vida, Deus, dessas pessoas que necessitam, dessas pessoas que precisam do milagre, dessas pessoas que precisam da bênção do Senhor. Eu peço agora, Deus, entra com providência, entra com milagre, que todos eles sejam alcançados, abençoados, fortalecidos, sejam, Deus, alcançados pelas tuas bênçãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Graças a Deus, né? Vamos lá, então, vamos trabalhar? Então, hoje nós queremos aqui compartilhar um pouquinho. Deixa eu só ver quem está junto com a gente aqui, para a gente participar, né? Para a gente poder assistir aqui hoje. Ver quem está nos assistindo para a gente poder responder, né? Hoje está um pouquinho lento aqui, mas a gente vai já respondendo conforme. E para a aula da semana que vem, eu falo semana que vem, mas para a aula que nós vamos ter na quinta-feira, se você tem um tema, se você deseja aprender alguma coisa, eu gostaria que você pudesse estar falando com a gente, né? Pudesse estar aí falando o que você gostaria de algum estudo, alguma coisa que você tem curiosidade, que você gostaria de aprender. Será um privilégio grande a gente poder trazer um conhecimento para vocês, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, deixa eu só já organizei aqui minhas coisas. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Então, queridos, nós voltamos aqui, vamos voltar um pouquinho aqui, dar uma recapitulada em tudo aquilo que a gente já aprendeu, porque a gente já falou bastante coisas aqui. E é importante nessa tarde a gente dar uma recapitulada. Nós estamos falando primeiro, né? Eu dividi essa aula em duas etapas. Nós vamos fazer esse primeiro 30 minutos aqui, 25 minutos, nós vamos dar uma recordada da introdução do livro de Gênesis, né? Então, muitas das coisas que estão escritas aqui, se você ficar prestando atenção e tentar decifrar do que está escrito aqui e como que está, você vai acabar perdendo a aula. Então, cada coisa que está aqui, no momento certo, na hora certa, a gente vai estar
compartilhando com você. A gente vai estar aqui trazendo para você poder entender um pouquinho melhor cada ponto, tá? Então, se você de repente perdeu alguma aula, se você de repente perdeu alguma coisa, eu quero nessa tarde trazer para você tipo um resumo, né, daquilo que a gente já tratou, tá? Então, nós vamos começar aqui pelo livro de Gênesis, tá? Então, é importante a gente destacar que o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés, sempre a gente coloca isso. E talvez você possa falar assim, puxa, mas como que Moisés estava há um tempo bem lá na frente de todos os outros e ele escreveu? É porque o conhecimento ele ia passando de geração a geração. O pai contava para o filho contava para o neto e assim para o bisneto. Todos iam contando, faziam aquelas rodas de fogueira e eles contavam, olha, assim aconteceu, até que chegou no tempo de Moisés. Moisés então começa a escrever os livros contando a história do povo de Israel, e ele vai contando como eles passaram no deserto, como que aquele povo nasceu, como aquele povo enfrentou as dificuldades. E nós estamos aqui ensinando um passo a passo, ensinando resumidamente para que você, quando for ler a Bíblia, você possa entender para alguns termos. Nós falamos também muito sobre o caráter de Deus, a vontade de Deus, o jeito de Deus trabalhar, a maneira de Deus agir. A gente vê que o nosso Deus, ele é completamente, né? Ele poderia destruir todas as coisas, ele poderia fazer diferente, mas o nosso Deus, ele trabalha em tempos difíceis. Deus, ele é criador dos céus, criador da terra, se mostra um Deus justo, se mostra um Deus amoroso, se mostra um Deus que ama cada um de nós, um Deus criativo. Então a gente vai vendo e conhecendo o agir de Deus, o caráter de Deus. É importante para nós que estamos na igreja a gente conhecer o Deus que servimos, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e desconhecem o Deus que serve, desconhecem o Deus que estão servindo, não conhecem, muitas vezes não sabe nem como orar, não sabe como falar com Deus, não sabe como buscar do Senhor. Então é muito importante que nós venhamos a entender e compreender como Deus trabalha, como Deus age, o porquê estamos aqui, porquê existem demônios, porquê o diabo trabalha tentando muitas vezes tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. Então eu quero que a gente possa caminhar, né, no sentido de estar tentando trazer para você um entendimento da palavra do Senhor, para que você não seja enganado, para que você tenha base, para que você saiba o que está acontecendo, tá certo? Então eu fiz aqui uma linha do tempo, né? Nós fizemos uma linha do tempo para que a gente pudesse entender um pouquinho o agir do Senhor. Então aqui acompanhando comigo, ó, eu fiz aqui uma linha e eu fiz aqui as setinhas, tá? Para cada setinha é um tema que nós já abordamos ou que vamos abordar para que a gente possa compreender um pouquinho melhor a Bíblia. Então acompanhe comigo. Então a primeira setinha, tudo começa com o momento em que Lúcifer, né, um anjo de luz, está em Ezequiel capítulo 28. Se você quiser saber sobre a queda de Lúcifer, né, o profeta Ezequiel ele traz uma ilustração quando ele vai levar uma palavra para um rei que era assim na época. Deus usa a vida de Ezequiel para usar o exemplo de Lúcifer para falar com aquele rei que estava agindo com as mesmas, né, da mesma maneira que Lúcifer estava agindo lá no céu. Então a gente vê que quando Deus criou Lúcifer, Deus criou ele um anjo diferente, Deus criou um anjo que a música saía de dentro dele, ele exalava louvor, ele exalava adoração. Todos os outros anjos, quando viam Lúcifer, eles ficavam assim abismados, porque Lúcifer era um dos mais bonitos anjos que estavam no céu. Então ele chamava a atenção para si. Lúcifer era diferente dos outros anjos. O louvor estava nele. Então ele foi crescendo e vendo, né? E a Bíblia fala que Lúcifer foi tomado por um orgulho. E esse orgulho, quando entrou no seu coração, ele fez com que Lúcifer caísse, né? Caísse no pecado, caísse no erro, ele acabasse deixando de lado aquilo que Deus havia reservado para a vida dele. Deus havia criado um anjo para o louvor, para a adoração, para cuidar dos outros anjos lá no céu, também com louvor, também com adoração. E nós vemos aqui
a maneira, né? A maneira como Lúcifer ele foi caindo, né, em descrédito, ele foi deixando, permitindo com que essa situação deixasse ele longe das bênçãos de Deus. Então Deus, em Ezequiel, fala que o coração de Lúcifer foi corrompido pelo orgulho, foi corrompido por coisas assim que mexeram muito com o agir de Deus na vida dele, tá? Então aqui, deixa eu só abrir aqui que caiu minha... Preciso estar acompanhando, né? Só vou abrir aqui para eu poder acompanhar como está saindo as imagens. Ah, senão eu estou falando aqui e de repente não está saindo nada, né? Então vamos lá. Aqui abrindo agora. Aí, então está saindo. Ah, legal, aí ó. Priscila e o Ronaldo, Deus abençoe vocês. Eli, Silmara Proença, Deus abençoe vocês, tá? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindo, tá? E a você que está entrando com a gente, que está com a gente aqui, que ainda não visualizei o teu nome, seja muito bem-vindo a todos, tá? Então vamos continuar? Então Lúcifer, ele foi banido do céu. Deus chega para ele, chama ele e fala assim, olha, o orgulho entrou no teu coração, você achava, e nesse momento Lúcifer ele consegue contaminar a terça parte dos anjos no céu, a terça parte dos anjos. Então significa que Lúcifer ele conseguiu alcançar o objetivo de trazer uma situação dentro do céu que foi assim uma situação complicada. Deus teve que agir, Deus teve que tirar daquela situação. Então a gente vê que juntamente com Lúcifer, a terça parte dos anjos, eles são expulsos do céu. Então a gente entende que os anjos, então, eles vêm para, eu acredito assim, nesse sentido, que os anjos vêm para a Terra. Então, naquela teoria que é falado que caiu um meteoro na Terra e aconteceu uma explosão na Terra, eu creio que foi o momento em que Lúcifer sai do céu e ele vem agora para habitar na Terra. Então, Lúcifer achava que aquele lugar ali, a terra, seria o seu território, seria o seu reino, ali seria o seu reino. Mas de repente a gente vê que Deus então começa a transformar a terra. Em 7 dias, aqui é o segundo ponto que nós já tratamos, em 7 dias, né? A Bíblia fala que em 6 dias o Senhor restaurou a terra, colocou a terra em ordem, haja luz e houve luz, né? Separação do dia e da noite, criação dos vegetais, criação dos animais, e o Senhor foi formando todas as coisas, criou o homem, e Deus foi preparando todas as coisas, até que no 7º dia, Deus ele tira aquele dia para descansar, ensinando o quê? Que Deus ele realizou 6 dias para organizar a terra, para fazer a terra produzir, para a criação, e ele usou um dia para descansar. Deus, com toda a sua sabedoria, Deus com todo o seu poder, Deus poderia fazer as coisas num estralar de dedos, Deus poderia fazer de uma outra maneira, mas estava ensinando ao homem, que nós já também compartilhamos, ensinando a cada um de nós que há tempo para todas as coisas. E Deus também colocou um dia de descanso para que a gente possa ter um dia de descanso, para que a gente possa ter um dia de descanso para a nossa casa, para a nossa família, no nosso trabalho, ensinando o homem do campo também a descansar a terra. Tem momentos que a terra, o homem, em algumas fazendas, eles têm um ano sabático que eles descansam, né? A terra, eles não plantam, eles não produzem. Então, para quê? Para que a terra seja descansada. Então a gente vê a queda de Lúcifer, a transformação da terra em 7 dias, né? Em 6 dias, e o 7º ele descansou. Nós vemos aqui também, falamos a criação do homem e da mulher. Deus viu que cada animal tinha o seu par, e Deus viu que o homem estava sozinho. Então a palavra do Senhor diz assim, que ele fez o homem, caiu num sono, ele cerrou aqui o lado do homem, tirou uma das costelas, e daquela costela ele fez a mulher, e entregou ao homem, e chamou de Eva. Então estava ali Adão e Eva no jardim. Então vamos acompanhar comigo aqui. Queda de Lúcifer, transformação da terra, criação do homem e da mulher. Deus coloca então a árvore do conhecimento. Olha onde a gente já está aqui, árvore do conhecimento.
E nós falamos bastante sobre a árvore do conhecimento. Nós falamos que aquela árvore foi colocada no Jardim do Éden. E muitas pessoas perguntam assim, peraí, pastor, por que Deus então não destruiu o diabo? Por que Deus então não colocou aquela árvore no jardim, né? Tudo isso, tanto a queda de Lúcifer como a criação do homem, quando Deus resolveu, como nós falamos aqui, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus tem todo o poder, Ele está em todos os lugares, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabia que o homem poderia cair, Ele sabia que o homem ia cair, Ele sabia que estava passando aquele momento de orgulho no coração de Lúcifer. Então, queridos, ele sabia o agir de Lúcifer também quando ele usou aquele animal no jardim do Éden, que foi a serpente, para falar, para induzir tanto Adão e Eva ao erro. Então, Deus não conhecia todas as coisas? Sim, Deus conhecia todas as coisas. Porém, antes de todas as coisas, como eu já disse aqui, Deus ele age na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando Deus resolveu fazer tudo isso, todos os outros, tanto o Espírito Santo como Jesus, estavam cientes das coisas que Deus ia fazer. E Deus, num determinado momento, ele recua, falando assim, não, vai acontecer tudo isso, eu não vou criar o homem, não vou criar a mulher, não vou fazer nada disso. Jesus já se colocou no meu e no seu lugar, dizendo assim, Pai, cria, mesmo que o homem venha pecar, eu vou pagar o preço do pecado do homem. Eu vou morrer para que o homem viva, para que o homem se transforme. Então, naquele momento, por que é que Deus criou o homem? Porque Deus queria compartilhar com o homem, Deus queria relacionamento com o homem, Deus queria trazer toda a sua glória e grandeza para o homem. Porque até então, Deus havia criado anjos, né? E Deus havia criado um anjo para o louvor, para a adoração, que era Lúcifer. E agora Deus vai criar um homem que não é uma criação de Deus. Deus fala assim que não foi uma criação como o anjo, como a terra, como os animais. O homem, Deus diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer, o homem é totalmente diferente de um anjo. O homem foi criado para transparecer a bênção, a sabedoria, a grandeza de Deus. O homem com tanta falha, com tanta dificuldade, com tanto erro, nós temos aqui, estamos aqui sendo o quê? Nós temos como que eu posso explicar isso para você? Nós estamos aqui representando o caráter, a autoridade. Por isso que Deus, ele criou o homem com uma coisa muito importante, né? O livre-arbítrio. O homem, ele pode escolher comer um tomate, ele pode escolher comer um alface, ele pode falar assim, não vou comer um alface, hoje eu vou comer uma rúcula, não vou comer uma rúcula, hoje eu vou comer um pepino. Então, o homem ele tem liberdade de escolher. E quando Deus coloca a árvore do bem e do mal, Deus estava colocando ali um ensinamento para o homem. Deus estava falando assim, olha, eu vou colocar uma árvore do bem e do mal. E Deus orientou a eles, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ter conhecimento, e essa árvore é do conhecimento, e quando vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então Deus estava dizendo assim, vocês podem comer de todas as árvores, somente dessa árvore não toque, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então, naquele momento, a serpente, usada, né, por Satanás, por Lúcifer, trabalhando nas palavras da serpente, a serpente leva a mulher a ter dúvida, que nós falamos muito aqui, né? A dúvida gera em nós o quê? Como que eu disse, a dúvida ela tem dois caminhos. Ou ela gera em nós uma ferramenta para que a gente possa tirar essa dúvida e aprender com ela, ou ela vai gerar em nós curiosidade, vai gerar em nós desânimo, vai gerar em nós incerteza, vai gerar em nós situações que vai fazer com que a gente tome uma outra direção, que a gente fique desanimado. Então aquela palavra da serpente ali dizendo, não, é que Deus não quer que vocês sejam igual a eles, é que Deus quer que vocês não aprendam como ele age, como ele faz. E a Bíblia fala que Deus vinha todas as tardes conversar com o homem e com a mulher. Por que é que o homem e a mulher não colocou essa situação diante de Deus? Veja que nós também somos assim.
Muitas vezes nós somos assim, nós temos a dúvida, em vez de a gente tirar dúvida com o pastor, em vez de a gente tirar dúvida com alguém que pode nos orientar, que pode, a gente pega e vai falar para alguém que não pode nos orientar. E a pessoa vai gerar mais dúvida ainda. Ou a pessoa vai falar, não, olha, eu vou dizer aqui o que eu acho para você. E de repente aquele que vai dizer eu acho para você, talvez ele não tenha totalmente um conhecimento e ele vai fazer com que você venha a tomar um erro. Não é assim? Quando antigamente a gente não tinha GPS, a gente perguntava para alguém, olha, onde fica tal rua? E aquela pessoa fala assim, olha, eu acho. E quando a pessoa fala assim, eu acho, pronto, a gente já ficou em dúvida. E a pessoa muitas das vezes ensinava alguma coisa, ensinava um endereço errado e a gente ia. E chegava lá, aquele endereço era errado, a pessoa ensinou errado, porque ela, naquele momento ela também tinha dúvida, mas ela precisava ensinar alguma coisa, e ela ensinou errado. E naquele momento a serpente só atrapalhou. A serpente colocou dúvida, colocou situações, e o que aconteceu? Depois da árvore do conhecimento, queda do homem. E assim nós colocamos a palavra pecado no mundo. Então, queridos, o pecado no mundo, ele veio de uma maneira que agora o homem vai ter que produzir, que agora o homem vai ter que sair do Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden produzia tudo, o Jardim do Éden dava tudo que o homem necessitava, e agora ele é lançado fora do Jardim do Éden. Tá? E quando o homem é lançado fora do Jardim do Éden, como eu disse nas outras aulas anteriores, dos filhos de Adão e Eva nasceu Caim e Abel. Lembra que eu disse assim, que havia muito naquela época um preconceito. Não se contava as mulheres, tá? Então, mesmo que tivesse nascido filhas aqui, filhas e filhas e filhas e filhas, a Bíblia só dá ênfase a Caim e Abel. Por quê? Porque Caim e Abel, nós vamos ver que lá na frente, por causa de uma oferta, porque Caim ficou com inveja de Abel, Caim acaba matando Abel, né? Eu até coloquei uma setinha aqui, Caim mata Abel. Então, queridos, tem gente que fala assim, mas aonde que, se eles saíram do jardim, como é que eles já tiveram esposa? Porque eles se casaram com as próprias irmãs, e ele tinha outros irmãos, e foi ali. A Bíblia fala que Adão viveu 900, e se eu não me engano, na última aula eu falei 936 anos. É muito tempo. Então, eles geraram muitos filhos, eles geraram muitas filhas, tá? Mas a Bíblia conta do primeiro. A Bíblia dá uma resumida em algumas coisas, né? Porque já imaginou se fosse só na família de Adão, 930 anos contando a história da família dele? Então, a Bíblia resume e conta os principais eventos que aconteceram. E os principais eventos foi o primeiro assassinato, que Caim matou seu próprio irmão. E ali, naquele momento, Deus manda Caim sair daquela redondeza, ir para um outro lugar. Deus ainda... Aí Caim ainda fica com medo, falando, mas os meus irmãos vão se encontrar comigo, vão matar, vão vingar a morte, né, do nosso irmão Abel. E Deus então dá uma promessa, dizendo uma proteção para todos os, né, dizendo assim, não toque na vida de Caim, não é para tocar na vida de Caim. Então, mesmo que vocês se encontrem Caim pelo caminho, pela terra, não é para matar Caim. Deus protegeu a Caim. E nesse meio termo aí veio mais um filho chamado Sete, tá bom? Eu coloquei aqui em cima mais um filho chamado Sete. Então, olha onde eu quero chegar. Então significa o quê? Que Caim se transformou no filho do pecado, do erro. E Sete foi o filho da bênção. Então algumas pessoas falam assim, porque tal povo foi amaldiçoado porque era descendente de Caim. Tal povo era abençoado porque era um descendente de Sete. Eles usavam muito isso. Na aula passada, eu falei sobre o Nefilins. É um assunto muito complicado, é um assunto muito difícil. Eu gastei uma aula para poder explicar, porque Nefilins significa o quê? Caídos, gigantes caídos. Nefilim significa caídos, gigantes caídos. E quando nós falamos gigantes caídos, nós estamos falando de anjos caídos. Lembra que Lúcifer veio com a terça parte dos anjos na terra? E aqui a Bíblia fala em Gênesis e tanto em Judas, capítulo 6, né, capítulo 1 de Judas, versículo 6, fala que os anjos caídos, o que eles fizeram? Eles tinham esse poder, os anjos tinham esse poder de se transformar de uma forma
corpórea como nossa, né? Como os homens. E o que os anjos fizeram? Eles saíram daquilo que Deus havia determinado para eles saíram daquela situação de anjos e se incorporaram em homens. A Bíblia fala em muitas passagens, a Bíblia fala que os anjos eles tomavam essa forma corpórea para trazer uma mensagem, para vir. Tanto que eles vieram trazer a mensagem para Abraão, falando que Abraão ia ser pai, e eles comem, eles se assentam na mesa. A Bíblia fala também que os anjos foram livrar uma família, a família de Ló, que estava numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Deus ia queimar aquela terra, porque eles praticavam tanto pecado em Sodoma e Gomorra, tanto pecado, por isso que as pessoas brincam hoje, eu moro em Sodoma e Gomorra, tô cheio do pecado. A gente já viu até algumas novelas, Sodoma e Gomorra, algumas pessoas brincando com esse assunto, mas é tão forte o pecado daquela terra que Deus queria destruir, mas Deus, através da oração, olha só a importância, né? Abraão orava pelo seu sobrinho e por isso Deus teve misericórdia. Quando nós oramos por alguém, Deus também vai ter misericórdia pela nossa casa, pela nossa família. E a Bíblia fala que os anjos entram na cidade para avisar Ló e a sua família para sair daquela cidade. E os homens daquela cidade veem que aqueles dois homens que entraram, forasteiros, eram tão lindos que os homens daquela cidade queriam ter relação sexual com os anjos, só que eles não sabiam que eram anjos. Então, só para vocês entenderem que os anjos eles tinham uma forma corpórea, né? Eles se transformavam, eles saíram do modo original. E ali, o que eles fizeram? Eles se deitaram com as mulheres, eles se deitaram com outras mulheres. E aí tem muita gente defendendo que os nefilins foi dado origem por causa do pecado de Caim. Então, irmãos, quando a gente fala de genética, né? A gente pode até falar assim, uma mulher grande casou com um homem grande, então por isso nasceu um filho grande. Mas esses nefilins eram gigantes, eram homens fortes, eram homens, né? O homem mais forte na face da terra que está lá no Guinness Book, ele tem 2,72 metros e ainda caminha com muita dificuldade. A Bíblia fala que Golias tinha 3 metros e era um guerreiro. E eu acredito que esses gigantes tinham muito mais do que 3 metros, eram gigantes, né? Até domingo eu estava passando um filme de gigante, e daí eu estava pensando nessa passagem. E Deus ficou tão furioso dos anjos tomarem essa iniciativa, dos anjos se deitarem com outras mulheres e terem filhos, de contaminar, e o pecado foi tão grande que Deus aqui, ele toma uma decisão inesperada. Deus ele fica tão... Por isso que às vezes a gente fica irado, irmãos, e Jesus fala assim, ireis, mas não pequeis. Então a ira faz parte do ser humano, e a gente vê aqui que Deus ficou tão irado, que Deus diz assim, vou destruir, vou acabar com tudo aquilo que eu criei. Olha só, irmãos, Deus criou e disse que as coisas eram perfeitas, mas olha só, as coisas foi tão desandando, que quando chegou nessa parte dos nefilins, anjos caídos, Deus falou assim, vou acabar com tudo. Só vai ficar a família de Noé. Então 8 pessoas foram salvas. Somente 8 pessoas foram salvas. Veio o dilúvio, 40 dias e 40 noites. Olha outro, vamos caminhar mais um pouquinho, veio o dilúvio. E a família de Noé agora desceu da arca. Quando termina, as águas abaixaram, Deus fala, abençoa Noé, fala, Noé, agora multipliquem, agora façam filhos, agora vocês reguem a terra, vocês cuidem da terra, formem a terra novamente. E Noé recebeu uma promessa de Deus. Olha aqui, irmãos, toda vez que vem uma chuva, toda vez que vem uma tempestade, quando acaba aquela chuva, aparece no céu o quê? Um arco-íris. Então Deus disse assim, não acabarei mais a terra com água, com dilúvio, vou colocar um sinal, uma promessa. Então o arco-íris, olha aqui outro pontinho, o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus para com a vida do homem. Então entenda, meu querido, olha que coisa perfeita, quando você acaba a tempestade e você vê um arco-íris, você fala assim, isso aqui é promessa de Deus, é o plano de Deus, nada de gnomo, né? Porque no final do arco-íris tem um tesouro, um gnomo vai lá, não, isso aqui já está na Bíblia, o arco-íris. E do relacionamento daqui de Noé e sua esposa, nasceram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Guarde isso aqui, Sem, Cã e Jafé, tá? Sem,
Cã e Jafé, 3 filhos, e eles foram multiplicando-se. E a Bíblia fala que Noé desceu assim com vontade de cultivar, e Noé vai e cultiva uma vinha. Vinha, todos nós, você conhece o que é vinha? Vinha produz uvas. Então das uvas se sai o vinho. E Noé estava louco, acho que estava com a boca seca, 40 dias, 40 noites, e demorou muito mais do que isso, né? Porque até a terra ficar boa, até ele plantar, até ele achar semente, até ele colocar, até nascer. Eu creio que Noé esperou muito tempo. E quando esperou, ele amassou a uva, preparou um bom vinho e ele tomou um porre. A Bíblia fala que Noé ficou tão bêbado, que ele foi dentro da barraca e tirou a roupa, ficou nu e caiu por lá. E Cã, ele entrou na barraca e viu o pai nu. E não poderia ter acontecido isso. Eles sabiam da regra, que você não poderia olhar para os seus pais nu, você não poderia ver, era uma falta de respeito. E Cã sai falando para as pessoas: ah, meu pai está bêbado, meu pai está nu, está caído, está isso. Ele expôs a vergonha do seu pai perante os seus irmãos. E ali, naquele momento, Sem e Jafé, eles pegam um lençol, cada um assim, eles colocam assim e o outro pega lá, e eles vão de costa e cobrem o pai para que a nudez e a vergonha do pai, naquele momento de embriaguez, seja escondida. E quando o pai volta daquela embriaguez e sabe de toda a história, o que acontece? Olha uma outra palavra aqui para nós. A gente tem que tomar cuidado. Você que é pai, você que é mãe. A gente toma cuidado quando a gente lança maldição sobre na vida dos nossos filhos. E naquele momento de fúria, de raiva, né? Eu acho que Noé devia lá ter chamado a atenção de Cã, devia ter falado uma palavra dura para Cã. Olha, Cã, nunca mais faça isso, não é assim. Ele sai profetizando coisas. E olha só, daí Noé pegou e falou assim: olha, Cã, por causa do que você fez, a humilhação que você fez na minha vida, eu amaldiçoo você. Você será escravo do seu irmão Sem e Jafé. Você será escravo para eles. E ele pegou e foi, abençoou Sem, abençoou Jafé, falou: vocês vão multiplicar, vocês serão bênçãos, mas Cã será escravo de vocês. Aí que entra uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Entra uma história aí que a Bíblia fala que Cã, recebendo essa maldição, o que aconteceu com a maldição que Cã recebeu? Alguns religiosos utilizam, né, principalmente nos países da Europa, utilizam esta passagem para dizer que Cã são os descendentes, os africanos, né, os negros são descendentes de Cã. E por isso que quando essa maldição é lançada, eles agora entende-se que eles podem utilizar o negro como escravo, porque eles diziam assim: nós somos da descendência de Sem e Jafé, nós temos a bênção de Deus, e Cã é amaldiçoado, então os africanos vão trabalhar para nós, serão os nossos escravos. Então daí saiu a escravidão. Então eu quero dizer para vocês que os religiosos da época usaram isso daí para que eles pudessem ter autoridade para pegar aquele povo africano, para pegar os negros e colocar como escravos. Olha só, irmãos, usando eles como escravos, usando eles para serem, muitas das vezes, assim, separados de suas famílias. Quantos negros morreram nas senzalas, quantos negros morreram apanhando, quantos negros, e dizendo que sabe por que eles apanhavam ainda? Porque eles eram malditos, porque Deus havia excluído eles. Então, queridos, olha só a situação, tá vendo? Então guarda essa história sobre maldição. E aqui, irmãos, que semana que vem a gente vai falar sobre Cã, né? O filho de Cã foi Nimrod, né? Nimrod. E esse Nimrod foi um homem muito poderoso. Ele foi um homem conquistador, foi um homem que a Bíblia fala e destaca, o filho de Cã. Então, mesmo ele sendo amaldiçoado, ele deu à luz, né, a Nimrod. E Nimrod, a Bíblia fala, em Gênesis 11, versículo 1, fala sobre ele começou a criar a torre de Babel. Vamos ler lá Gênesis? Gênesis 11. Gênesis 11, capítulo 1, até o 9, tá bom? Vamos ler, diz assim: e toda a terra era de uma língua só, e de uma só fala.
E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Siná. E eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: vamos e façamos tijolos, queimamo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor então desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que esse povo é um, e todos eles têm a mesma língua. E isso eles começam a fazer agora, e nada lhes será restrito do que eles imaginarem a fazer. Vamos, desfaçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender e falar uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. E por isso o nome dessa cidade é chamado de Betel, porque o Senhor ali confundiu a língua de todos na terra. E partiu dali o Senhor, os espalhou sobre a face de toda a terra. É muito importante você entender esta parte. Lembra bem, né? Nimrod saiu de Cã. Cã não era aquele filho de Noé que foi amaldiçoado. Então, Nimrod saiu ali dizendo assim: não, nós vamos formar uma terra só, nós vamos ficar conhecidos, nós vamos fazer uma coisa. Então, o coração de Nimrod aparentemente apareceu uma ideia boa de fazer, de criar uma cidade, de formar. Mas com o andar do tempo, Nimrod queria se vingar dos seus antepassados. Nimrod queria se vingar pela maldição que foi lançada sobre a vida do seu pai. Nimrod queria criar ali uma torre alta que chegasse aos céus, para que eles dominassem o mundo, para que eles fossem melhores do que as outras pessoas. E quando Deus viu a intenção, Deus viu que como eles pensavam de uma só maneira, como era organizado, como eles faziam, Deus disse assim: esse povo, tudo que eles fizerem vai ser bem feito, e tudo que eles fizerem eles vão alcançar, porque eles estão falando a mesma palavra, usando a mesma. Por isso que a gente fala assim, irmãos, na igreja, que quando a gente está no mesmo pensamento, quando a gente está no mesmo propósito, quando a gente fala assim: pastor, conta comigo, aquilo que o Senhor, o sonho do Senhor, nós vamos realizar, nós vamos fazer, nós vamos produzir, o povo faz, o povo produz, o povo caminha. Aí Deus viu que a intenção deles aparentemente era uma intenção boa, mas depois foi se transformando numa intenção maligna, uma intenção que não era o que Deus havia prometido para todos os homens. O que Deus falava assim? Crescer, multiplicar e encher a terra. Eles queriam apenas viver naquele lugar, iam destruir todos os outros moradores da terra para viver somente ali. E a torre, que seria o quê? A torre seria o mesmo pensamento de Lúcifer, voltando de novo, né? O orgulho, o mesmo pensamento de Lúcifer. Então eles queriam ser melhor do que Deus. E toda vez que o homem tenta ser melhor do que Deus, Deus não permite, Deus não deixa. Por quê? Porque a Deus toda honra, toda glória, irmãos. Então nós dependemos de Deus. E quando o homem, naquele momento, Nimrod achava que não dependia de mais ninguém, que ele não precisava de mais ninguém, que eles eram suficientemente capazes de fazer todas as coisas. Então, naquele momento, Deus faz a confusão das línguas, e por isso daí surgiu o italiano, daí surgiu o espanhol, daí surgiu o alemão, surgiu o japonês, da divisão das línguas. E cada pessoa se reuniu, um povo ali, conforme eles estavam se entendendo, a juntar, e foram para cada lugar da face da terra. E por isso ali a Torre de Babel foi o começo de todas as outras civilizações, né? Todos os outros idiomas. Então é muito importante que você aprenda isso. Para a gente finalizar esta primeira parte, uma das coisas que eu não mencionei aqui, que é muito importante: o que Deus fez com esses anjos que se transformaram em homens? Deus trancou eles em prisões, né? Prisões que eles só serão libertados quando Deus for julgar tanto a Lúcifer quanto a humanidade, o julgamento final. Então esses demônios estão guardados porque eles saíram, né, da sua origem original,
para poder ter relacionamento sexual com as mulheres. Então, só para você ter essa base, eu gostaria muito que você pudesse participar para que a gente possa fazer a próxima aula, né? Que você possa dar ideias, que você possa falar aí, escrever para nós, mandar para nós aquilo que você tem dúvida, aquilo que passa na tua cabeça, se você está gostando, se, né, a aula está sendo bem explicada, porque o mais interessante é que você se fortaleça. Tá bom, queridos? Então nós lemos aqui, terminamos essa parte e eu vou entrar agora por uma parte também que é muito importante e muito gostoso. Nós vamos falar um pouquinho sobre temperamento. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, em cuidar de filhos, muitas vezes tem dificuldade com o marido, tem dificuldade com a esposa, tem dificuldade com o chefe. E as pessoas, elas batem muito a cabeça, né? Porque elas também, tem pessoas que falam assim, puxa vida, eu sou uma pessoa tão difícil de ser tratada, às vezes eu tenho atitudes que eu não queria ter tido, que eu não queria ser assim, né? Eu gostaria de ser diferente, de fazer coisas diferentes. Então eu vou usar aqui, vou usar um termo para que a gente possa trabalhar aqui hoje, tá? Então nós vamos falar sobre temperamentos. E para a gente falar de temperamentos, é importante a gente conhecer, e existem só 4 tipos de temperamentos, tá? Existe o temperamento do sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico, tá bom? 4 temperamentos que nós vamos trabalhar. Para que você possa entender, cada um de nós temos um que é o que predomina, um temperamento que ele é o carro-chefe nosso, de cada pessoa, e nós temos um secundário, que é um outro temperamento que a gente tem. E de vez em quando se manifesta um terceiro na nossa vida. Ele pode ser um explosivo, ele pode ser um falante, em determinados momentos a gente vai se manifestar, tá? Então grave bem isso, existe um que é predominante, um temperamento que ele é o mais forte, que é comum a gente ter as atitudes desse temperamento, e tem um que é o oposto, que é o secundário. E existe de vez em quando um terceiro que se manifesta na nossa vida. Então tem gente que pode ser um sanguíneo e melancólico e de vez em quando um fleumático. Tem gente que pode ser um sanguíneo e um fleumático, depois de vez em quando um melancólico. Tem gente que é colérico, sanguíneo e pode ser um melancólico. Tem gente que é colérico. Então assim a gente vai trabalhando. Então, conforme eu for falando aqui, você vai se identificar quem é quem, quem é você, qual é o teu temperamento que você tem, tá? Então eu vou usar aqui uma historinha para que você possa compreender melhor o seu temperamento. Por exemplo, uma das coisas que a gente vê acontecendo, que a gente consegue acompanhar no temperamento, é quando na nossa vida acontece um velório, né? Eu sei que é um momento difícil e é por isso, mesmo a gente vivendo esse momento difícil de uma perda de um parente, a gente vê ali muitas coisas acontecendo no velório. Então a gente vai usar a história de um velório não de uma maneira para a gente poder trabalhar o temperamento das pessoas, como que cada pessoa reage num determinado momento, porque ali é no velório que a gente vê quem é quem. Porque ali no velório a gente não consegue esconder. Ali no velório a gente é 100% sentimento. Ali naquele velório, naquele momento, a gente vai aflorar tudo aquilo que a gente é. Por quê? Porque no velório a gente vai ver aquelas pessoas que a gente não via há anos. Aquele tio que viu você quando era criança, ele vai aparecer ali. Você vai ver o irmão da tua mãe, você vai ver um vizinho, você vai ver um amigo, um primo, as pessoas que moram na rua, aquele tio que nunca veio na casa, o irmão que não fala com o outro, daí vai ter que se encontrar ali porque perdeu a mãe ou perdeu o pai, daí eles vão brigar ali, eles vão se conversar ali, às vezes vão pedir perdão, às vezes você vai ver as pessoas que nunca fez nada por aquele que morreu, daí ele vai querer fazer naquele momento. Então a gente vai usar o velório para a gente poder identificar os temperamentos, tá? E eu marquei aqui para a gente poder entender que o sanguíneo, você que é sanguíneo, né, você que quer aprender para descobrir qual é o seu temperamento, então vamos falar um pouquinho de cada um e depois vou usar a história do velório
para a gente poder brincar e colocar cada temperamento no seu lugar, tá? Então o sanguíneo, para quem tem temperamento sanguíneo, eu marquei aqui, ó, assim, ó, ele é expansivo, significa o quê? Que ele expande, ele cresce em determinados momentos. O sanguíneo, ele é otimista, impulsivo. Pastor, o que é essa palavra impulsivo? Ele reage e faz as coisas acontecer, né? Não passa desapercebido, são espontâneos, gostam de interagir com outras pessoas, falam bem em público, né? E os pontos fortes do sanguíneo é comunicação, liderança, se adapta a qualquer situação, e os pontos fracos do sanguíneo é falta de atenção, superficialidade e exagero. Então a gente vê aqui, até fiz aqui um desenho do sanguíneo, ele falando. Então o sanguíneo, ele tem muita habilidade para falar, para colocar as coisas, para liderar, para reagir em algumas situações. Então vamos usar o temperamento do sanguíneo num velório? Por exemplo, o sanguíneo dentro de um velório. Ali, chega lá, o sanguíneo vê lá, o pessoal lá não sabe o que fazer, como fazer, se vai ter lanche, se não vai ter lanche, se vai ter café, se não vai ter café. Então o sanguíneo se levanta e fala assim: gente, espera aí um pouquinho. Fulano, você tem garrafa de café na tua casa? Tem café lá? Quem faz o café, vai lá fazer. Ele começa a organizar o velório, ele começa a arrumar. Viu, gente? Põe aqui, faz assim. Alguém já foi comprar lá? Já foi lá no cemitério? Então ele começa a tomar a frente, ele vai falando, ele vai organizando, ele vai fazendo, ele vai dando regras. Então, quem tem o temperamento sanguíneo, ele muitas vezes ele é mal visto por outras pessoas, porque as pessoas falam assim: lá vem aquele cara que gosta de se intrometer, aquele cara que gosta de entrar na conversa onde foi chamado, porque você não se aguenta, o sanguíneo não se aguenta ficar sentado vendo as coisas acontecerem tudo errado. Ele vai dar opinião, ele vai falar, ele vai correr atrás, ele vai dar a sua atenção, ele vai falar, ele vai conversar, ele vai organizar. Então o sanguíneo é essa pessoa aí que faz as coisas, tá? Vamos lá caminhando. O colérico, quem é o colérico? O colérico é aquele cara explosivo, ambicioso, dominador, tá? Eles são determinados a fazer as coisas, habilidade, liderança também. Ele também é egoísta, tem bastante intolerância e é uma pessoa impaciente. Significa o quê? Que o colérico é aquela pessoa que as pessoas falam assim: mas essa pessoa é ruim, né? Essa pessoa, porque ele não leva, né? Até coloquei aqui, o colérico é solução, resolver, ele é bravo, ele não leva desaforo para casa, né? Então nós aprendemos aqui que o colérico é aquela pessoa, no meio de um velório, o que ele vai fazer? Ele vai determinar: peraí, mas quem era responsável pelo café? Quem era responsável para fazer isso? Quem não era aqui, nós não pagamos o convênio para ter o café, então é direito do convênio vir pagar o café. Ele vai buscar os seus direitos, ele vai atrás, ele vai tomar conta daquela situação, ele se acha naquele momento. Então, o colérico, ele não tem paciência, ele quer resolver na hora, ele já vai, tudo que ele tiver que falar, ele vai falar. Ele não é daquelas pessoas que fala e fica chorando, mas ele fala, doa quem doer. Né? Se ele tiver que resolver alguma coisa, ele já vai resolver, ele já vai lá, ele determina, ele faz. Então tem pessoas que têm muito problema com esse tipo de temperamento, e tem gente que às vezes tem um marido que é colérico, não tem paciência, no trânsito ele briga, o que tiver que fazer, mas são pessoas também que o que você der na mão dele, ele vai fazer, ele vai terminar. Ele não para no meio do caminho, ele não vê dificuldade, ele executa, ele faz, é pau para toda a obra. Porém, a paciência dele é muito limitada, ele perde a paciência com muita rapidez. Ele não vai embora para casa, ele vai resolver ali, ele tem que resolver ali. Então, o colérico é uma pessoa explosiva, tá? E ele vai sempre buscar o seu interesse. Então, quem tem um patrão colérico sofre. Quem tem um patrão sanguíneo também sofre, porque ele vai mandar, ele vai fazer. Se teu temperamento for um dos outros dois aqui, ele sofre com os outros dois, tá bom?
O temperamento fleumático, eu coloquei aqui um bonequinho que ele está dormindo, porque o fleumático, tudo está maravilhoso, tudo está ótimo, né? Eu coloquei aqui o fleumático. O fleumático é sonhador, pacífico, dócil, né? Ele gosta de rotina, ele não vê dificuldade, ele não perde o controle, não se manifesta, não gosta de críticas, ele não aceita muita crítica, né? Ele se dói. E os pontos fortes do fleumático, ele é equilibrado e ele também, os pontos negativos, ele é muito lento para tomar decisão, ele é muito indeciso, o fleumático. Então o fleumático, quando vê num velório, ele vê o sanguíneo organizando todas as coisas, ele vê o colérico cuidando das coisas, o fleumático ele vai ser o quê? Mandado pelos dois, porque ele vai estar sentado lá, o sanguíneo fala, ei, você está sentado aí, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai lá comprar o pão, vai lá comprar a mortandela. Então, automaticamente, o fleumático ele vai ter que ser empurrado por outros dois temperamentos. Então, geralmente é assim, num casamento, geralmente é assim, ou um é sanguíneo e o outro é fleumático para poder equilibrar. Se os dois forem sanguíneos, eles vão, né, não vai dar muito certo não, tá? Então a gente vê muita dificuldade nessa área de temperamento, né? Você já imaginou? Você tem um que quer tudo para frente e você vê outro que é lá para baixo, que ele não consegue fazer as coisas. Então, nós temos aqui o fleumático. E nós vamos falar de um outro aqui, que é o melancólico. Melancólico é esse outro que eu coloquei aqui. Melancólico, coloquei aqui assim, ó céu, ó azar, isto não vai dar certo. Você lembra, né, daquele desenho que tinha o leão e tinha a hiena? A hiena sempre falava, o leão falava assim, vamos Raid, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para lá. A hiena falava assim, ah, isso não vai dar certo, isso não tem jeito. O melancólico não é um temperamento que a gente fala assim, ah, que temperamento, não queria ser um melancólico, mas o melancólico é muito importante, porque o melancólico, ele é o oposto do sanguíneo, ele fala menos, ele é tímido, porém ele é leal, ele é dedicado, ele ele tem assim, como que eu posso dizer, uma sensibilidade muito grande e aguçada do que os outros, ele faz as coisas com perfeição, ele, quando ele vai dar um conselho, ele dá um conselho certo, ele não toma, ele não faz as coisas assim na correria, mas tudo que ele faz com muita qualidade. Então é importante você ter um melancólico, é importante você ter esse temperamento junto com você, porque ele completa, ele ajuda, ele é tanto leal, dedicado, né? Se ele estiver trabalhando na empresa, você pode contar que esse será um dos seus melhores empregados. Porém, ele tem um ponto fraco. Ele, muitas das vezes, ele fantasia as coisas. Ele também, ele traz muitas coisas assim, ah, estão falando de mim, ah, é porque eu não sirvo. Ah, ele também, ele se machuca muito. Então, a pessoa que tem a melancolia, ela se machuca muito com as situações que acontecem à sua volta. Então, acho que é muito complicado. Então, no velório, o melancólico, ele vai ficar ali, né? Nossa, as pessoas estão nessa correria, a gente está aqui com dor, ai, chamaram minha atenção, ai, por que essa mulher vem e fica falando comigo, né? O sanguíneo, por que ficam me mandando fazer as coisas, por que eles não fazem, por que só eu tenho que fazer as coisas? Então, o melancólico, ele é muito reclamão, e eu coloquei no desenho aqui ele chorando, né? Ele chora muito, ele é muito sensível. Se um colérico gritar com o melancólico, ele já vai no banheiro chorar, ele chora, né? Já se um colérico gritar com o sanguíneo vai responder para o colérico, e assim sucessivamente. O sanguíneo, ao mesmo tempo que ele está chorando, ele já está rindo. Né? Você já viu pessoas que estão no velório, ele está vendo ali, mas ele está rindo, ele está contando piada, porque ele não se deixa abater, tanto ele como o colérico. Já o fleumático, eles ficam abatidos, eles ficam, não sabem o que fazer. Você tem que chegar num fleumático e falar assim, viu, toma essa decisão, vai agora, levante daí, vai lá. E o melancólico, se não for tratado, ele pode partir para um suicídio, ele pode entrar numa depressão, ele se culpa muito, ele se julga muito, ele é muito mais sensível do que os outros temperamentos, tá? E aqui eu coloquei, fiz uma brincadeira para você entender, né? Todos nós sabemos daquele navio que afundou o Titanic,
E quando a gente olha para aquele filme, a gente também vê os temperamentos trabalhando. O sanguíneo, quando viu o Titanic afundando, o que ele fez? Ele foi liderar o povo, falar com o povo, gente, tem, tem, é, tem, tem barco salva-vida para todo mundo, como que nós vamos fazer, como que nós vamos organizar, como que vai ser, quem vai ser salvo primeiro, quem vai sair, né? O sanguíneo, ele vai liderar aquela situação. O colérico, ele vai atrás dos culpados para resolver aquele problema. Ele já vai saber o que aconteceu, por que o comandante não viu, por que não foi feito, ele vai correr atrás daquela situação, vai chamar a atenção das pessoas, vai também tentar criar uma solução. O fleumático no Titanic, o fleumático eu posso dizer que são os músicos. Sentar e falar assim, vamos, né, vamos tocar, né, até as coisas acontecerem. Para ele tá tudo é festa, tudo tá muito bom, tudo tá jóia, né? Vai afundar, mas vai levar tempo, deixa o povo resolver, deixa o povo brigar. Então ele fica esperando as coisas acontecer. O fleumático sofre muito, né? Porque ele não consegue agir, ele não consegue fazer. Ele é muito sonhador, mas ele não consegue colocar no papel aquilo que ele sonha. Ele não consegue progredir, ele não consegue avançar, tá? E o melancólico é aquele que já se conformou. Eu mesmo vou morrer, daqui não vai acontecer nada. É aqueles que começaram a pular mais cedo, né? Eles vão pulando, já vou morrer mesmo, já vou pular já. É eu que vou morrer, eu nem vou entrar nesse barco porque eu não vou conseguir sair. Ele só pensa o lado negativo, né? Então, a gente vê aqui que muitas das vezes esses temperamentos eles precisam ser tratados pelo Senhor. Nós precisamos ser tratados para que isso não venha interferir no nosso dia a dia, no nosso trabalho, naquilo que fazemos, naquilo que realizamos. Então, meu querido, eu quero dizer para você nessa tarde que nós temos um temperamento que é o carro-chefe, que é o padrão, e temos um outro que é o menor, né? Que é aquele que se manifesta também na nossa vida, e tem um terceiro que de vez em quando se manifesta. Então, eu quero que você aí faça um teste com você mesmo, que você procure saber se você é um sanguíneo, se você é um colérico, se você é um fleumático, se você é um melancólico. Tente descobrir aí na tua casa, tente descobrir quem é, né, qual é o temperamento da tua mãe, do teu pai, do teu filho, da tua esposa, para que você possa tratar. Se ele é um fleumático, muito sossegado demais, ajude ele, entenda a partir de hoje que ele precisa de uma forcinha, ele precisa de um empurrão. Se você tem alguém na tua família que é um melancólico, tome cuidado, ele se ofende muito rápido. Então, mas ninguém é igual a ninguém, né? Para uma pessoa, às vezes, como a gente estava falando de luto aqui, tem pessoas que o luto demora 2 meses, ele já esquece aquela situação, mas tem pessoas que vivem um ano o luto, tem pessoas que não conseguem esquecer, tem pessoas que precisam de terapia. Então, a gente tem muita dificuldade na igreja de trabalhar com as pessoas. Tem pessoas que você fala assim, é assim. A pessoa, ela fala assim, beleza. Mas tem pessoas que você fala assim, é assim. A pessoa já fica assim, nossa, ele me ofendeu na frente de todo mundo. Né? Você já parou para pensar como o pastor tem dificuldade de tratar com as pessoas? De repente a gente fala uma palavra, a pessoa não entende aquela palavra, a gente acha que está ofendendo, ele vai embora para casa, ele fica dias e dias, né? O fleumático ele não tem aquela resposta, ele vai embora para casa, ele fica pensando, depois de 3 dias ele fala, puxa, poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo, poderia ter realizado de uma outra maneira, daí depois de 3 dias que ele vai querer dar uma resposta, né? E muitas vezes você vai se deparar com irmãos que você fala, nossa, aquele irmão chegou e já quer dominar tudo, porque ele tem um temperamento que às vezes a gente tem que segurar também, irmãos, porque às vezes você vai passar por cima de todo mundo. Às vezes você tem que se segurar um pouco, você tem que tomar cuidado, porque senão você vai acabar sendo uma pessoa mal vista. E o colérico, muitas vezes numa empresa, você vai gritar com o teu chefe, você vai gritar com qualquer um, ninguém te segura, você vai querer brigar com todo mundo, isso não é bom. Então a gente precisa ter o quê? Um equilíbrio na nossa vida. E o Espírito Santo é o equilíbrio para cada um de nós. Amém? Eu espero que você tenha uma ótima tarde. Que Deus abençoe. Escreva aí aquilo que você gostaria de ouvir para a semana que vem, o que você gostaria de descobrir. Nos ajude a fazer a próxima aula. Que a gente possa ser uma bênção na tua vida. Que você possa crescer. Que você possa ter aí um entendimento da palavra do Senhor, né? E que
esse exemplo que nós citamos aqui, tentando explicar a Bíblia, tentando ajudar você. Eu sei que às vezes é muito complicado para a gente guardar todas as coisas, é complicado, não é fácil. Né? Para mim aprender tudo isso aqui, eu tive que ler bastante, eu tive que entender, muitas aulas de escola dominical. Eu sei que a Bíblia é muito complicado de se compreender. Para você ter uma ideia, já imaginou você resumir? E a Bíblia é muito resumida. A Bíblia ela foi colocada ali, ela não fica contando em detalhes o que aconteceu, ela vai dando assim, resumindo as histórias, porque é muita coisa, tá? Mas eu quero que você tenha uma ótima tarde. Quinta-feira a gente vai estar aqui de novo, às 3 da tarde, e que você seja abençoado. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, e Deus te abençoe no nome de Jesus. Até quinta-feira, né? 3 da tarde, a nossa próxima aula. Deus te abençoe.